Olá, graça e paz, todos amados irmãos, que a partir desse exato momento passa a assistir a mais uma live realizada aqui pela PIB de Timbaúba, Primeira Igreja Batista da cidade de Timbaúba dos Batistas, Rio Grande do Norte. Eu saúdo a todos os irmãos que assistem a gente nesse exato momento, da Igreja Batista aqui em Timbaúba, da Congregação Batista também na cidade de Jardim de Piranhas, como também a todos vocês que também nos visitam, nos assistem através do nosso Facebook. Você que não faz parte da nossa denominação, da nossa igreja, mora em outra cidade, tem às vezes até outra religião, sejam todos, todo mundo que nos assiste, sejam todos bem-vindos para assistir a mais uma live neste domingo, fim de tarde, início de noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês a partir desse exato momento. A partir de agora, você começa a entrar, começa a participar juntamente conosco nesse culto de adoração. Ainda estamos no período de pandemia, ainda assim, nossas transmissões, nossas atividades se dão de forma online, mas estamos sempre orando e atentos, para que a gente possa também se preparar para o nosso retorno, que no nome do Senhor Jesus Cristo será em breve. Vamos estar orando por isso. Mas, apesar de estarmos aqui nos encontrando de forma virtual, o nosso encontro também ele é real, é uma realidade. E graças a Deus por esta ferramenta, a internet, que nos faz nos conectar um com os outros e também para com Deus através da meditação da palavra, através do louvor, usando também o recurso da tecnologia. Afinal de contas, tudo que temos é para usar para a glória de Deus. Na verdade, tudo que nós temos deve ser usado para a glória de Deus. Mas eu quero começar com um texto, com a leitura bíblica. Se encontra no Salmos 93. A leitura bíblica de hoje, Salmos 93, diz assim a palavra do nosso bom e maravilhoso Senhor Jesus. Ele fala assim, a palavra, reina o Senhor, revestiu-se da majestade, de poder se revestiu-se o Senhor e o cingiu, firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levante os rios, ó Senhor, levante os rios o seu bramido, levante os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Amado, isso é um texto, é mais um de tantos textos maravilhosos que encontramos na palavra de Deus. Esse texto fala sobre o poder e a majestade de Deus. Fala sobre a fidelidade de Deus. Fala também aqui sobre o quão ele é grande, o quão ele é maravilhoso, o quanto ele é poderoso. E nós estamos reunidos aqui nesse exato momento, eu aqui, você na sua casa, para declarar exatamente isso. Que o nosso Deus é majestoso, que o nosso Deus é glorioso, que o nosso Deus é grandioso em seu poder, em sua bondade, em sua misericórdia, em todos os atributos. Ou seja, não existe um Deus como o meu Deus, não existe um Deus como o nosso Deus. Nós vamos agora fazer um momento de louvor. A minha esposa está aqui do meu lado, vai louvar daqui um pedaço. Eu vou começar louvando ao Senhor com o primeiro cântico. Eu sou mais de pregar do que louvar, irmãos? Mas vamos louvar também, Vamos louvar, vou louvar um hino aqui ao Senhor, que é um hino de adoração, é um hino de exaltação, é um hino que fala do quanto Deus merece ser adorado e exaltado todos os dias da nossa vida, tá bom? Então vamos louvar aqui ao nosso bom e maravilhoso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória e de todo o nosso louvor. Ele exaltado é o nome da canção.
Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, o Rei exaltado teu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terras e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Exalta o Senhor aí na sua casa. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é digno de ser exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. O nosso Deus deve sim ser exaltado nos céus e na terra, tá certo, meus amados irmãos? Então, adore, louve, glorifique ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele é exaltado, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do Universo, Ele é o nosso Deus. Convido a minha esposa agora também para me ajudar em mais um cântico. Vamos continuar louvando ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma canção mais conhecida por todos nós, a canção de Deus é Deus, do Danilo Massal, né? Fala que Deus, Ele é Deus. Independente se as coisas vão bem, independente das coisas irem mal, Deus é Deus, Ele está no controle de tudo. Deus não se diminui, Deus não é diminuído pelas circunstâncias da vida, dos problemas que há no mundo. Ele continua sublime, poderoso, forte, guerreiro, príncipe da paz e salvador. Em todos os momentos, Ele é assim, a essência de Deus é essa. Tá certo? Ele não muda, Ele é sempre esse, o Deus Todo-Poderoso. Então vamos louvar, Deus é Deus, nesse exato momento. Você canta conosco, tá certo? Aí na sua casa, louve ao Senhor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer
a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus, Ele continua sendo Deus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Jesus, assim como foi louvado nessas canções, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é Deus, independente das circunstâncias, independente de tudo que aconteça, o Senhor é digno de ser louvado, o Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno, meu Pai, de ser exaltado a todo momento. Assim como os anjos declaram lá no céu, Santo, Santo é o Senhor, nós também aqui na terra, Senhor, te louvamos e declaramos que Santo, Santo é o Senhor, que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que Tu és o Deus justo, que Tu és o Deus fiel, que Tu és o Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, um Deus grande em misericórdia. Louvado seja o Teu santo nome. Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Jesus Cristo, a falta de fé, a falta muitas das vezes de compromisso, a falta, ó Pai, de dedicação na Tua obra. Enfim, são tantos obstáculos, são tantos desafios e muitas das vezes nós falhamos e Te pedimos perdão por isso. E também Te agradecemos, ciente de que Tu és o Deus que perdoa, que Tu és o Deus que nos dá uma nova chance, uma nova possibilidade de sermos discípulos melhores, de sermos crentes melhores, porque a Tua palavra nos alimenta, porque o Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, porque o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo, muito obrigado. Abençoa também agora esse momento de reflexão da palavra. Me usa como instrumento, Espírito Santo de Deus, esteja orando por mim, esteja me ajudando na palavra, que tudo que será pregado aqui, ela venha de acordo com a Tua verdade, Senhor.
Que essa palavra nos ajude, nos dê força, porque nós precisamos disso diariamente. Nós precisamos que a nossa fé aumente a cada dia, e a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então me usa e abençoa todas as pessoas que nos assistem nessa noite com esse culto, que é para o Senhor, para a tua glória, para a tua honra, é para que o teu nome seja exaltado, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Eu quero agradecer a minha esposa por me ajudar aqui na condução desse momento de louvor, e quero convidar você agora que nos assiste, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24, o versículo é o 45. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Procura aí a sua Bíblia, corre aí, né? Tem que assistir com a Bíblia na mão, certo? Vai aí na sala, vai aí onde você guarda a sua Bíblia, pega ela aí. Eu vou beber um gole d'água aqui, que é o tempo que você vai pegar a sua Bíblia, certo? Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45, certo? Amém, amém. Encontrou aí? Vamos lá, vamos fazer a leitura comigo. Mateus 24, do versículo 45 ao versículo 51. Hoje nós vamos refletir sobre mais uma parábola. Eu estou numa série de pregações, de estudos, de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus. E hoje nós vamos aqui para a terceira parábola. A terceira parábola que encerra o capítulo 24 do livro de Mateus, a parábola do mordomo, também conhecida como a parábola do bom servo e do servo mau, que também você pode encontrar essa mesma parábola no livro de Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao versículo 46. Mas hoje nós vamos aqui ler essa parábola aqui por Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os ébrios, com os beberrões, em algumas outras linguagens, virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Bom, isso aqui é o texto de Mateus 24, do versículo 45 ao versículo 51. Um texto que vai falar sobre o Senhor e dois servos. Um servo desse texto é um servo bom e outro é um servo mau. Então nós temos aqui três personagens principais dentro desse texto. Nós vamos ter o Senhor, que vai confiar a responsabilidade de cuidar dos seus trabalhadores, dos seus conservos, certo? Ele vai dar essa responsabilidade para dois servos. E aqui nós vamos ver que um dos servos vai cumprir essa responsabilidade. Um dos servos, ele vai cuidar muito bem, ele vai ser o mordomo. O que é o mordomo? O mordomo é uma pessoa que cuida de algo que é de responsabilidade de outra pessoa. Por exemplo, digamos aqui a minha casa. Eu aí vou sair de viagem, um exemplo, certo? Vou sair de viagem e aí confio toda a minha casa, os meus filhos que vão ficar aqui,
até o dinheiro e todos os meus bens materiais, a minha plantação de coentro, a minha horta, eu confio para uma pessoa. E aí eu convido, por exemplo, o irmão aqui da nossa igreja, convido o irmão Leandro, né? Não vou convidar você no Facebook não, viu, Leandro? Um exemplo aqui, convido o irmão Leandro para ser o meu mordomo. E aí Leandro vem, e aí enquanto eu estiver viajando, Leandro vai tomar conta aqui da minha casa, certo? Ele vai administrar os meus recursos financeiros, né? Ele vai fazer os pagamentos do talão de água e luz, que eu não vou estar aqui. Ele vai aguar a minha horta para as plantinhas não morrer. Ou seja, ele vai obedecer tudo que eu orientei a eles. Ó, Leandro, eu estou viajando, a minha casa não pode ficar só. Então você vai vir e vai vai tomar conta da minha casa, certo? Eu confio em você, eu vou lhe dar essa responsabilidade para você tomar conta da minha casa. E aí Leandro, ele vem, passa todo esse período, né? E aí quando o dono chega, ele quer que as coisas estejam tudo em ordem, não é verdade? Com certeza. E aí, digamos aí, eu viajei, voltei do período de viagem e encontro a minha casa do mesmo jeito do qual eu tinha falado para o irmão Leandro. Ele aguou a minha horta, ele cuidou dos recursos financeiros, né? Ou seja, foi um servo bom e fiel. Ele fez a parte dele, né? Muito bem. Foi uma pessoa responsável, foi uma pessoa confiável, foi uma pessoa que agiu de forma correta. Afinal de contas, as coisas que ele estava cuidando não era dele, era de alguém que lhe confiou. E por isso requeria que ele fosse mais cuidadoso e mais responsável ainda. Bom, tudo bem, mas vamos lá. E de repente, também o texto da Bíblia vai falar que esse Senhor confiou os seus servos a outra pessoa, sendo que parece que essa outra pessoa pisou na bola. O texto vai dizer que essa outra pessoa pisou na bola. Diz aqui no versículo 48, assim, ó: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora, e passa a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor naquele dia, no dia que ele não espera e na hora que ele não sabe, e vai castigá-lo. A partir do versículo 48 em diante, vai falar desse servo mau. Ou seja, existe uma pessoa aqui que o Senhor confiou a ele os seus escravos, os seus trabalhadores, confiou a sua casa, confiou os seus recursos, e aí essa pessoa veio, e aí essa viagem parece que não tem fim, né? O Senhor saiu aqui, ele foi viajar. Aí esse outro servo disse: rapaz, o dono dessa casa está demorando. Ele foi fazer uma viagem, está demorando, ele parece que não vai vir mais não. E ele passa a ficar incrédulo, ele passa a acreditar que aconteceu alguma coisa e o dono da casa não vai voltar mais, né? E o que é que ele faz? O texto diz que ele espanca os trabalhadores, os conservos, os empregados daquele senhor, que ele deveria cuidar, ele espanca aquelas pessoas. O texto diz que ele começa a beber e a comer. Meu irmão, imagina aí, eu saio de viagem, eu falei o exemplo aqui do Leandro, né? Que ele seria o bom servo, ele cuidaria da minha casa. Agora imagina aí, eu entregar a minha casa, confiar a minha casa a uma pessoa, e quando eu voltar, a minha casa está totalmente destruída. Chegar a abrir o meu armário, não vai ter 1 quilo de feijão. Chegar a ver as minhas plantações de coentro, a minha horta toda morta porque não colocou água. Não é verdade? Isso aí é o quê? Uma pessoa que foi irresponsável, né? Uma pessoa irresponsável. Ele se aproveitou, né? Passou a limpa na casa, comeu toda a comida da despensa, não ligou com os animais, com as plantações, e aí quando o dono vai voltar, o que é que vai acontecer? Com certeza o dono vai punir, o dono vai castigá-lo. Se o caso primeiro, né, que o servo foi bom, a pessoa cuidou da casa direitinho, essa pessoa vai ser recompensada, com certeza. Mas ao contrário, essa pessoa vai ser castigada, vai ser punida. Vai ser punida. Então é isso aqui que está acontecendo nesse texto bíblico. Nós temos o Senhor e nós temos 2 servos. Um servo que cuida bem,
e um servo que foi irresponsável no cuidado da casa, ou seja, ele era mordomo, esses servos foram mordomos, tomaram conta dessa casa e um agiu por bem e outro agiu de uma forma errada. E aí nós vamos tirar lições desse sermão, dessa parábola para a gente hoje. E aqui eu volto a repetir para quem perdeu as minhas pregações anteriores, que a parábola do mordomo, ela vai falar sobre a gente ser sábio e fiel. E é uma parábola que foi escrita para aquelas pessoas que vão estar no período de tribulação. Que período é esse? Né? É o período que acontece logo após o arrebatamento. O próximo grande evento escatológico não é a volta de Jesus. O próximo grande evento escatológico é o arrebatamento. Primeiro vai acontecer o arrebatamento, e aí aqueles que não são crentes de verdade vão passar pela tribulação. No fim da tribulação, que dura cerca de 7 anos, são divididos em duas partes, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Jesus vai voltar, tá certo? Aí no fim do período da tribulação, ele não falou o dia nem o horário, mas ele vai voltar no fim da tribulação. E aí aqueles, né, que se encontrarem ainda fiéis a Deus, com certeza serão salvos, mas muitos vão ficar realmente deixados para trás. Então esse texto é escrito para aqueles cristãos. É Deus falando aqui para o pessoal: olha, vocês precisam estar preparados, porque eu vou voltar, certo? Eu vou voltar. E aí o texto, ele fala muito sobre essa questão de estar preparado. Todas essas parábolas aqui escritas, que são no capítulo 24 e também adentrando o capítulo 25 de Mateus, são parábolas que alertam a gente a ser vigilante, a ser responsável, que alerta a gente a tomar bastante cuidado, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que vai acontecer o arrebatamento. Para aqueles cristãos naquele tempo, que vão estar naquele tempo, né, um texto futurístico, aqueles cristãos estão prontos para a qualquer momento acontecer o retorno de Cristo. Embora muitos, né, não vão estar preparados, mas Jesus vai voltar e ele está alertando isso. E hoje a gente está aqui se preparando para arrebatamento. Então, assim, o texto ele vai falar desses dois tipos de servos. Então o Senhor ele escolhe um servo para ficar responsável pela casa, responsável pelos seus empregados. E o texto diz no versículo 46, diz assim, ó: feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Mateus 24, versículo 46. Ou seja, feliz o servo que está fazendo o que o Senhor está mandando, né? Cuidar do bem das pessoas. Feliz será o ser humano, será a pessoa que estiver obedecendo a Deus, porque quando acontecer o arrebatamento, aqueles que são crentes de verdade, aqueles que são discípulos de verdade, serão o quê? Arrebatados e vão se encontrar com Deus. Então feliz é aquele que obedece ao Senhor Jesus Cristo. Feliz é aquele que cumpre a vontade de Deus na sua vida, porque esse será recompensado. Esse será recompensado. Esse será recompensado de que forma? Estando na presença de Deus por toda a eternidade. É a vida eterna. É a vida eterna que já começa aqui. Porque quem é salvo em Cristo, ele não morre. Ele não vai perecer. Ele vai viver para todo sempre. Então Deus ele recompensa todas aquelas pessoas que obedecem, que faz a vontade dele. Pode ver aí no versículo 47 de Mateus. Versículo 47 diz assim: garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Ou seja, o servo bom ele será recompensado quando o Senhor voltar. É isso que vai acontecer. Sabe? Quando o Senhor voltar de viagem e encontrar a sua casa em ordem, ele vai recompensar aquela pessoa que cuidou da casa dele. Ele vai recompensar essas pessoas. Ele garante isso. É uma garantia que ele faz. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, diz assim: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Olha aqui que recompensa maravilhosa Deus vai dar para toda pessoa que
é obediente a Deus, que é fiel a Deus até o fim. Para aquela pessoa que é crente e discípulo de verdade, ele vai chegar e vai dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o meu reino. Olha só que recompensa, meu. Nós vamos ter como herança o reino de Deus, que foi dado desde a criação do mundo, diz o texto. Olha só, essa é a recompensa para aqueles que são obedientes, para aqueles que fazem a vontade de Deus. E lá em Lucas, capítulo 25, versículo 34, também diz assim: muito bem, meu bom servo, respondeu o Senhor, por ter sido confiável no pouco, governe sobre 10 cidades. Ele está dizendo aqui, por você ter sido confiável no pouco, eu colocarei você sobre o muito. Então, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Mas que muito é esse, né? Esse muito é exatamente, não trata na questão de recurso financeiro. É questão de você estar na presença de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, o texto diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Olha aí, o nosso trabalho, o meu trabalho, o seu trabalho não é em vão para o Senhor. Ele diz que nós devemos ser abundantes na obra do Senhor, que nós devemos ser firmes e constantes na obra do Senhor. Nós devemos ser um bom servo, e não esse servo mau que foi irresponsável, despreocupado, que maltratou os empregados do Senhor. Não, nós temos que ser bons, fiéis, constantes, firmes, porque o trabalho que eu tenho, ele não é em vão para o Senhor Jesus Cristo. Então, os servos de Deus, eles devem viver com sabedoria e fidelidade, na certeza de que tudo que fazem nessa vida, na certeza de que tudo que eu e que você faz nessa vida, a gente faz para a glória de Deus. Tá certo? Tudo que a gente faz nessa vida é para a glória de Deus. Então, é importante nós nos mantermos obedientes e fiéis ao Senhor em todo o tempo, todos os dias. Mas aqui foi a primeira possibilidade, né? Primeira possibilidade é o servo bom, o servo que foi bom. Mas a segunda possibilidade que existe é o segundo tipo de servo, que é aquele servo, o servo que foi mau, né? Ele apresenta, inclusive, algumas características desse servo mau. Leia comigo aí Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo... deixa eu me ver aqui o versículo 48. Mateus 24, versículo 48, diz assim, ó: mas suponham que esse servo seja mau, e diga a si mesmo: meu senhor se demora. Lembra lá do que eu contando a história aqui da parábola? Né? Que Jesus, que aqui o servo, no caso aqui o Senhor, na verdade, desculpa, o Senhor representa Deus, Jesus, certo? E aí esse Senhor, ele sai, né? Ele viaja, não diz aqui para onde ele foi, e aí ele confia aí os seus bens a um servo e ele é mau, e esse servo começa a dizer: poxa, o Senhor está demorando, o Senhor parece que não vem mais, né? Ele passa a acreditar no seu coração de fato que o Senhor daquela casa não vem mais. Poxa, o Senhor me confiou a casa dele, mas ele faz tempo que eu estou esperando aqui, nada dele vir, acho que ele não vem mais não. E é isso aí faz com que ele tome algumas atitudes. O fato dele falar que o Senhor da casa está demorando, o fato dele reclamar, dele murmurar, ou dele crer realmente no seu coração que o Senhor não viria mais, fez com que ele tomasse algumas atitudes muito erradas. Que atitudes são essas? Olha o versículo 49. Mateus 24, versículo 49 diz assim: e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Veja só o que esse servo mau faz. Ele faz totalmente o contrário do primeiro servo. O primeiro servo foi o quê? Foi obediente. Agora ele é mau. Diz aqui que ele, além de achar que o Senhor não vem mais, ele começa a bater nos conservos. Ele começa a comer e a beber com os beberrões. E quando fala aqui no texto beberrões,
né? Quando você vai traduzir para o original da Bíblia, significa dizer que realmente o que é que ele fazia? Ele saía para beber com os incrédulos, com o povo, e passava a noite bebendo. Virava a noite até o dia amanhecer, ele ficava nas ruas largado, bebendo com o pessoal. Então, veja aqui algumas características desse servo mau. Ele fala que o Senhor está demorando, ele acha que o Senhor não vai mais vir, ele começa a agir com irresponsabilidade, ele é irresponsável, ele não toma conta da casa direito, ele é infiel. Por quê? Porque ele não obedece ao Senhor que confiou a casa a ele faz tudo errado, então ele é infiel, ele é incrédulo. Por quê? Porque ele passa a acreditar que o Senhor daquela casa não vem mais, ele não acredita mais que o Senhor vai voltar, e ele vive de modo despreocupado, ele tá nem aí, ó, o tempo passando e ele vivendo a vida dele do jeito que ele quer, bebendo, batendo nos conservos. Ou seja, um cara totalmente mau, ruim, libertino, né? Ele se entrega aos prazeres, né? Quando fala da bebida, ele está se entregando aos prazeres, ele está se entregando à bebida. Meus amados irmãos, isso não é muito diferente dos dias de hoje. Você concorda comigo? Quantas pessoas hoje, trazendo aqui para o nosso contexto, trazendo aqui essa aplicação para a nossa vida, como eu falei, embora seja um texto futurístico, que aponta para o pessoal que vai estar no período de tribulação, mas quais são as lições, quais são as implicações desse texto para a minha vida? Nos dias de hoje, assim como esse servo mau, existem pessoas que acreditam que Jesus não vem mais, que ele está demorando. Assim como esse servo mau falou, Jesus está demorando, ele não vai vir mais. Muitas pessoas hoje também estão desacreditadas do retorno de Cristo. Muitas pessoas não acreditam no arrebatamento. Muitas pessoas não acreditam que vai ter a tribulação e que Jesus vai voltar. Muitas pessoas acham, isso é papo, isso é lenda, isso meu avô já falava, a Terra já tem 2000 e tantos anos, enfim. Existem muitas pessoas incrédulas. Como também existem pessoas que, por não acreditar que Jesus vem, por não levar a sério obedecer a Deus, ser fiel a Deus, acabam se entregando a seus prazeres. Pornografia, né, imoralidade sexual, as músicas mundanas com apelos totalmente contrários à ética cristã, as piadas imorais, enfim. São muitas coisas no mundo que vão contra a palavra de Deus e as pessoas se entregam a esses prazeres acreditando que não haverá punição. Sabe, muitas pessoas vivem de forma despreocupadas hoje porque acreditam que não haverá punição, que não haverá castigo e vivem de forma desesperada. E não é só pessoas incrédulas, não é só aqueles que não creem em Deus. Pasmem. Existem crentes, aqui entre aspas, existem crentes, existem discípulos que também olham com essa perspectiva. Vive uma vida de crente disfarçada, é um discípulo disfarçado, ele não obedece a Deus, ele não é fiel a Deus, ele vive a sua espiritualidade, se tem, vive de qualquer forma, né? Ele é mentiroso, ele maltrata as pessoas, tem intrigados, ele briga com a família, briga com os amigos, é uma pessoa que dá um mau exemplo, mas essa pessoa não está nem aí, não, eu sou crente, eu estou na igreja, eu dou meu dízimo, eu participo do culto e da oração, eu vou para a igreja, enfim, Deus é amor, né? Porque hoje o que fala muito é isso, Deus é amor, e se esquece de dizer que Deus também ele é justiça. Deus ele é amor, mas também é justiça. Então, tem crentes que acham que não vão ser punidos. E aí, se você voltar aos meus estudos, né, de Mateus 24, você vai ver que haverá punição. E esse texto também ele é escrito exatamente, as parábolas, ela tem uma característica muito, muito interessante. Elas são escritas para as pessoas que pensam que são crentes, mas não são. Certo? Se você observar as parábolas, elas dão um aviso para aquelas pessoas que se dizem ser cristãs, mas que na verdade não são. É pura maquiagem. Vivem disfarçadas, né? Colocam uma capa
mas na verdade não vivem a obediência. E assim vivem despreocupadas, relaxadas, mas haverá um dia que o arrebatamento vai chegar. Haverá um dia que Jesus vai voltar. E essas pessoas serão pegas de surpresa. Serão pegas de surpresas. Né? E o texto também fala isso. Vamos continuar aqui. Antes, deixa eu ler aqui um texto muito interessante que me veio aqui à mente, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, que diz assim a palavra do Senhor: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Né? Desde que os nossos antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Isso aqui é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4. Então as pessoas vão zombar, né? Zombam porque o arrebatamento não acontece, zombam porque Cristo não vai voltar, e as pessoas começam a questionar: cadê? Cadê a promessa da vinda de Jesus? Cadê a promessa que o Senhor fez para o seu povo? E as pessoas são escarnecedoras, as pessoas começam a zombar, as pessoas começam a seguir as suas próprias paixões e vão ficando cegas, embaraçadas, e aí vai chegar uma hora que o dono da casa vai vir. O dono do mundo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou esse lugar que a gente mora, planeta chamado Terra, ele vai retornar para organizar toda essa bagunça. E ele vai recompensar aqueles que são obedientes e fiéis, mas também ele irá castigar aqueles que são infiéis, aqueles que são incrédulos, aqueles que se dizem ser crentes, mas não são. Os falsos profetas, os falsos crentes, os falsos discípulos. Não haverá mimimi. Né? Quando ele voltar, quando ele retornar, irmão, já era. Não dá mais tempo para você se preparar e se arrepender. Veja o que é que diz em Mateus 24:50, continuando aqui o texto que a gente está lendo. Mateus capítulo 24:50 diz assim: o Senhor daquele servo, ou seja, daquele servo mau, virá num dia em que ele não espera e nem uma hora que ele não sabe. Sabe esse servo mau que estava falando que o Senhor vai demorar? Sabe esse servo mau que estava dizendo aqui que já não acreditava que o Senhor viria, que o Senhor estava demorando? Aí olha só o que o versículo diz: que o Senhor daquele servo virá num dia que ele não sabe, numa hora que também ele não sabe. Ou seja, o Senhor vai chegar e vai pegar aquele servo de surpresa. De surpresa. E olha só, o que é que vai acontecer com esse servo? Versículo 51, o último versículo da parábola, o último versículo do capítulo 24 de Mateus. Diz assim: e ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Versículo 51. Está falando o resultado, a consequência das pessoas que não levam Cristo a sério. Das pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Das pessoas que não entregam a sua vida a Cristo. Das pessoas que não são discípulos, que não são crentes, que não fazem parte, né, do reino de Deus. Essas pessoas serão castigadas, serão punidas severamente. E diz aqui que vai estar juntamente com os hipócritas, né? Porque uma pessoa dessa também é hipócrita. Fala e não vive aquilo que fala, né? E diz aqui que haverá choro e ranger de dentes. Meu irmão, isso aqui é a morte eterna, é o inferno, é o lago de fogo. Então ele castigará todas as pessoas infiéis. Ele castigará todas as pessoas infiéis. Todas as pessoas infiéis. Infelizmente hoje, tem muitas pessoas se enganando. Tem muitas pessoas pensando que são salvos, mas quando na verdade não são. E aqui fica uma reflexão particular de cada um de nós. Será que a minha vida condiz realmente com o Evangelho? Será que eu sou um servo obediente, fiel? Será que eu estou maquiando? Como é que está a minha vida diante de Deus? Será que eu sou crente de verdade? Será que eu sou discípulo? Será que eu sou salvo?
Muitas das vezes, os comportamentos são tão inclinados para a carne, os comportamentos são tão longe do padrão de santidade, se desvia tanto disso aqui, que a gente às vezes tem que se questionar a nós mesmos, para pensar, para aí, eu preciso rever o meu cristianismo, eu preciso rever a minha espiritualidade, eu preciso rever, na verdade, se eu sou ovelha ou se eu sou lobo. E existem muitos lobos no meio das ovelhas, né? É o joio e o trigo. Existe muita gente falsa no meio, então a gente acha que por a gente, inclusive eu estou falando aqui, é pregador, é missionário, é para todo mundo. Existe gente falsa, falso pastor, falso missionário, falsos crentes, tá certo? O fato de você frequentar uma igreja, o fato de você dar o seu dízimo, o fato de você ser uma pessoa boa, essas coisas aí não tem importância, elas não salvam, porque até a salvação é pela graça, não é por obras. Nenhum de nós somos merecedores de ir para o céu, mas a graça de Deus, mas a graça nos salvou para que a gente viva uma vida de santidade, de obediência ao nosso Deus. Então, é uma parábola muito interessante que nos alerta. Então, inclusive, muitas pessoas estão na igreja hoje em busca do evangelho da positividade. O que é o evangelho da positividade? Eu estou na igreja por quê? Por causa do emprego. Ele está interessado nas coisas do seu Senhor, né? No emprego, às vezes ele está na igreja por causa de uma namorada, aquela igreja é cheia de menina bonita, eu vou lá, vai com a intenção de namorar, né? Intenção de receber uma cura. Ele não vai com a intenção de adorar a Deus, de exaltar o nome de Cristo, de viver a vida, né, que Cristo quer que nós vivemos. Então, a pessoa vai para a igreja. Qual é a atitude correta da gente que vai para a igreja, para o templo, 4 paredes? A atitude correta é, eu vou para a igreja, sabe por quê? Porque eu sou um miserável pecador, porque eu preciso de salvação, porque eu preciso do Senhor Jesus. Ele é a minha força, Ele é meu refúgio. Eu sou muito falho, eu sou pecador, preciso de Jesus. Eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é o Deus que me salvou. Eu reconheço que Ele é o Senhor de tudo. Então, a pessoa que tem essa perspectiva, sim, aí sim é uma perspectiva certa de você ir ao templo para adorar a Deus e não ir ao templo por causa de interesses, né, seus, de casa, emprego. Não estou falando que Deus pode sim abençoar com emprego, Deus pode dar uma cura, Deus pode dar uma namorada, uma esposa maravilhosa, né? A gente pode ser agraciado por essas coisas, mas essas coisas não podem ser a nossa motivação maior de estar no templo. A gente tem que estar lá porque a gente reconhece que somos miseráveis, que somos pecadores e que precisamos de Jesus Cristo. Precisamos do perdão de Jesus Cristo e precisamos de uma mudança de vida, chamada metanoia, uma nova criatura nós precisamos ser. Então, meus amados irmãos, fica esse texto, essa reflexão para nós nessa noite. Fica essa reflexão para nós. Precisamos ser servos fiéis e obedientes, certo? Eu e você precisamos ser servos fiéis e obedientes. Lembre-se, nós vamos prestar contas a Deus de tudo que a gente fez, certo? A gente vai prestar contas a Deus. Então, seja uma pessoa ativa na igreja, na sua vida espiritual, constante, firme, fiel. Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus na tua vida. Faça a vontade de Deus na tua vida. E como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Através das Escrituras. É a palavra de Deus. É orando ao Senhor. E Ele vai, com certeza, guiar a sua vida. Ele é uma bússola. Ele é a luz que ilumina nossos caminhos. Então, busque ser um servo obediente a Deus. A gente é mordomo. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, certo? Deus nos confiou para que a gente possa administrar. Nós vemos aqui que um servo administrou bem e será recompensado, mas outro servo administrou mal e será punido. A sua família, o seu celular, que você está assistindo essa live, o seu computador, os seus bens materiais, tudo que você tem
pertencem a Deus. Você está tomando de conta aqui temporariamente. Nada é seu, tudo é de Deus. Foi Deus que lhe deu, foi Deus que lhe confiou. Então zele pela sua família. Zele pela sua vida. Zele por tudo aquilo que Deus lhe confiou, porque Ele voltará. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento vai acontecer. E nós precisamos, portanto, aproveitar cada oportunidade que Deus nos deu para sermos servos fiéis, obedientes ao nosso Deus. E não fazer como um servo mau, irresponsável, despreocupado, descrente até do retorno do seu Senhor. Fica esse texto para nossa reflexão e que Deus abençoe a sua vida com essa palavra, no nome de Jesus. Eu vou orar, sendo que antes de orar, vem aqui os avisos, certo? Quero dizer que a gente vai continuar, falta 2 parábolas, né? Essa foi a terceira parábola que eu dei aqui sobre as parábolas do sermão escatológico, né? Eu já preguei sobre a parábola da figueira, que fala sobre acreditar que ele vem. Já preguei sobre a parábola do pai zeloso, que foi a parábola que eu dei no estudo bíblico quinta-feira, que fala sobre a gente estar preparado para a vinda de Jesus. E hoje eu falei sobre a parábola do mordomo, que fala sobre a importância da gente ser um servo obediente e fiel para Jesus. E aí fica faltando mais 2 parábolas, né? A parábola das 10 virgens, que vai falar sobre prontidão, e também a quinta e última parábola do sermão escatológico, que é a parábola dos talentos, que vai também falar sobre a gente ser fiel a Deus nos nossos recursos. São parábolas maravilhosas, que embora apontem para o futuro, traz implicações para o hoje, para a igreja do agora, certo? Gente, programação da igreja. Fique atento aí. Terça-feira, culto de oração, 7 da noite. Quinta-feira, escola bíblica, 7 da noite. E domingo, o nosso culto de adoração, 5:30 da tarde. Todas as transmissões através daqui do nosso Facebook, forma online. As mensagens também você pode assistir no nosso canal do YouTube, PIB de Timbaúba. Você também pode, você tem Instagram, a gente tem nosso Instagram, a gente também posta lá reflexões, vídeos, lembretes, @PIB Timbaúba RN, @PIB, PIB, Timbaúba RN é o nosso Instagram, tá certo? Então, fique ligado nas nossas programações online. Nós também temos os PGMs, que são os pequenos grupos virtuais que nós também criamos, certo? Se você não faz parte de algum grupo, entre em contato comigo, procure a liderança da PIB de Timbaúba, você que mora aqui em Timbaúba, que é membro, congregado, amigo nosso, e quer participar desse encontro. É um encontro semanal, uma vez na semana, um horário curto, não é nada muito comprido. Então, se você quer fazer parte de um pequeno grupo, liga para mim, manda uma mensagem para mim que eu encaixo você aí em algum grupo, tá bom? E agora sim, vamos orar e encerrar a nossa transmissão deste domingo. Senhor Jesus, queremos te dar graças, ó Pai, por esta palavra que fala tanto ao nosso coração a responsabilidade e o compromisso que temos que assumir e que assumimos durante entregarmos a nossa vida a Cristo, que é sermos obedientes, sermos servos fiéis ao Senhor. Pai, muitas pessoas desacreditam que o arrebatamento vai acontecer, muitas pessoas não acreditam nem mais no seu retorno, na sua volta. Muitas pessoas zombam, muitas pessoas usam capas, maquiagens, muitas pessoas não são cristãs de verdade, estão vivendo despreocupadas, irresponsáveis. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas. Ó Pai, aquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Cristo, que estão nos assistindo, as pessoas que meditaram nessa palavra e agora passam a acreditar que é importante a gente estar preparado para o teu retorno, para o arrebatamento. Que o Espírito Santo de Deus possa incomodar essa vida, esses corações, e possa trazer salvação para essas pessoas. Possa trazer perdão. Como também assim, Senhor, o teu perdão alcance todos nós que somos crentes. Quantas das vezes agimos
ó Pai, despreocupados. Quantas das vezes nós somos relaxados, quantas das vezes nós não nos preparamos. Tem dias que nós não oramos, não lemos a Bíblia, tem dias que vivemos uma fé superficial e essas coisas não podem acontecer na nossa vida. Então que o Senhor nos perdoe, nos perdoa, Senhor, às vezes que nós te desobedecemos, às vezes que nós somos infiéis. Tenha misericórdia de nós não podemos viver assim. Nós somos chamados, somos salvos pela graça para viver uma vida de santidade, fazendo aquilo que te agrada. Então, Senhor Jesus Cristo, nos ajuda a sermos servos bons e fiéis. Nos ajuda a cumprir o teu propósito, aquilo que o Senhor designou para todos nós aqui na terra, que possamos viver isso de forma honesta, com retidão, com verdade, com compromisso, com responsabilidade, sendo firmes e constantes no Senhor diariamente. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos firmes e constantes, a sermos santos como Tu és santo. Nos ajuda a sermos servos fiéis e obedientes. E nos livra, Senhor, de termos características desse servo mau, desse servo despreocupado, relaxado. Nós não queremos isso. Nós cremos que o Senhor retornará. Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer. Nós cremos que, ó Pai, o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Abençoa, Senhor, todos nós, no nome de Jesus. Pai, eu também oro pelo fim da pandemia, pelas pessoas que estão enfermas. Traga cura. Para aqueles que perderam parentes, traga o consolo. Ó Deus, para aquelas pessoas que estão abaladas psicologicamente, emocionalmente, também na sua vida econômica, não só pelo Covid, mas por outras séries de motivos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude a todos. Abençoa os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde. Eu oro pelo nosso presidente, pela nossa governadora, pelo nosso prefeito, vereadores. Entrega o nosso município, o nosso país em Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda nesse período de pandemia. Esteja sendo com cada pastor, com cada líder também, que tem sido desafiador conduzir a igreja nesse período. Que o Senhor dê sabedoria, dê estratégia, cuide dos nossos pastores missionários. Que o Senhor cuide de cada irmão, da nossa cidade, da nossa população. No nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, eu desejo a todos vocês uma ótima noite, uma noite de paz, de alegria, uma semana abençoada. E para aí, eu ia esquecendo de um detalhe muito importante, eu não posso esquecer disso. Hoje é o dia dos pais, né? Hoje é o dia dos pais, pelo amor de Deus, eu não poderia encerrar a live sem falar nisso. Parabéns todos os papais, você que é pai, parabéns por este dia, que Deus abençoe a sua vida, tá certo? Que Deus dê sabedoria e você, filho, possa ser, tá certo? Um bom filho, obedeça aos seus pais, né? Honre o seu pai e a sua mãe, obedeça os seus pais. E pai, lembre da sua responsabilidade enquanto pai, né? De conduzir os seus filhos no caminho do Senhor Jesus Cristo, de orar pelos seus filhos e de ser exemplo de honestidade e de verdade para os seus filhos. A Bíblia já fala, né? Como é feliz um filho ao qual encontra um pai que é honesto, que é justo, que é verdadeiro. O pai, ele é um grande exemplo, ele é um grande herói, né? Aqui nós chamamos, é o herói que não usa capa, é o pai. Então, que Deus abençoe, né? Que a minha oração se estenda também a todos os pais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, grandemente, poderosamente, tá bom? Feliz Dia dos Pais. Pessoal, tô indo. Nosso próximo encontro é terça-feira, às 7 horas da noite. Deus abençoe, uma ótima semana para todos.